Voltei já no período da tarde, depois estamos falando de alimentos aqui, e depois dos alimentos, dos meus alimentos. Vamos continuar aqui, enfim, estudando a questão dos alimentos, e agora a gente vai colocar um ponto interessante. Por quê? Porque na prática a gente tem uma questão que se tornou muito comum na jurisprudência, a fixação dos alimentos em um terço dos rendimentos do alimentando. Então, tipo, não tem salário registrado, um terço do salário mínimo. Tem salário registrado, um terço do salário. Enfim, e assim sucessivamente. Mas a gente vai enfrentar um pouquinho essa questão, tá? Por quê? Porque a fixação dos alimentos em um terço dos rendimentos do alimentando, ela não consta na lei, não sendo, portanto, obrigatória, tá? Então, um reconhecimento de tal fração ou esse percentual consta, aliás, da premissa número 8, aliás, número 8, melhor dizendo, da edição 77 dessa jurisprudência em tese do STJ, denominada Alimentos 2, que está lá, ante a natureza alimentar do salário e o princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento, ou seja, consignação facultativa barra voluntária, devem se limitar-se a 30% dos vencimentos do trabalhador. Então a gente tem esse enunciado dentro da jurisprudência em tese, mas de todo modo, em casos envolvendo pessoas ali de baixa renda, aliás, essa fração muitas vezes constitui um valor inalcançável. Justamente por isso, conforme a melhor jurisprudência, essa fração de um terço também deve ser analisada dentro de uma ideia desse binômio que a gente tratou no vídeo passado, ou na própria ideia do trinômio, o que a gente também já mencionou, amparado, obviamente, no princípio da proporcionalidade. Ademais, a gente tem que verificar que cabe a revisão desse montante caso ocorra um fato novo que importe em alteração dessa correlação entre os requisitos. Então, se aumentar a possibilidade de pagar, se reduzir a necessidade e assim sucessivamente, a gente vai se adequando ao caso em concreto, tá? Então, por exemplo, a gente pode ilustrar isso daqui de uma maneira simples para vocês, dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, da apelação civil 279-68994/9, está lá, ação revisional de alimentos. A gente vai estudar ação revisional, ação de alimentos, execução barra cumprimento de sentença, mas calma que isso vai ficar para as próximas aulas. Ação revisional de alimentos, obediência ao binômio necessidade barra possibilidade, manutenção de alimentos fixados em valor correspondente a um terço dos vencimentos líquidos do alimentante, exclusão apenas das verbas não pactuadas no processo de separação com natureza indenizatória ou decorrentes de excepcional esforço do alimentante, recurso provido em parte com determinação. Beleza? Então, cumpre destacar também que o próprio TJ de São Paulo já fixou os alimentos em 2/3 dos rendimentos do devedor, tendo como fundamento o citado trinômio alimentar. Ou seja, aqui tem também um acórdão, esse acórdão de 2019, uma apelação com revisão 636-64645, que fala lá, alimentos quanto fixado, que importa pequena redução, a 2/3 do salário mínimo, montante que se adequa ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, recurso provido em parte. Então, para a gente ilustrar e finalizar a nossa aula de hoje, vamos trabalhar aqui um exemplo hipotético no campo prático, tá? Então, vamos imaginar uma história nesse sentido. Enfim, imagine-se um caso em que um cantor sertanejo está fazendo show por todo o Brasil. E certo final de semana, esse cantor vai até uma cidade do interior mineiro lá para fazer uma apresentação e conhece uma fã. E esse cantor com essa fã, eles se apaixonam por um instante e tem um relacionamento sexual sem as devidas proteções, né? Enfim, aquela aventura que a gente tem na prática, enfim. Então, no caso descrito, essa fã vai engravidar. 9 meses depois do nascimento da criança e após a realização de um exame de DNA em um laboratório privado, o cantor vem a reconhecer esse filho como seu no cartório de registros de pessoas naturais, é claro, no momento do nascimento. Entretanto, por um descuido de seus empresários, o pai ele não vem pagando os alimentos pactuados livremente e ali em acordo entre as partes, o que motiva uma propositura de uma ação de alimentos com base na Lei 5.478 de 68. A gente vai estudar essa lei com maior profundidade, tá? Então, para ilustrar esse caso aqui, vamos imaginar que esse cantor ele tem um ganho mensal de de 240 mil reais, ou seja, o cara tem um ganho mensal
de R$ 240.000 e gasta mais ou menos R$ 5.000 mensais com a manutenção de um filho havido de outra aventura. Então ele tem 2 filhos, um outro filho que ele já paga R$ 5.000 de pensão e que reside na cidade de São Paulo, cidade onde os gastos são maiores do que uma cidade no interior mineiro. Então a gente vai se perguntar, né, qual o valor dos alimentos definitivos a ser fixado nessa ação proposta por esse filho que reside no interior mineiro. Logicamente, a gente tem que afastar de imediato o montante correspondente a 1/3 do salário do alimentante, porque 240 mil daria R$ 80.000. Então a gente tem que afastar isso, porque é demais para manter essa criança, ainda mais numa cidade pequena do interior mineiro. Então essa fixação conduz a um enriquecimento sem causa do interessado, sendo, portanto, inadmissível, né, pela vedação do artigo 884 do Código Civil. Alguns poderiam defender ali a fixação em R$ 5.000, assim como recebe o outro filho da capital de São Paulo, diante dessa igualdade constitucional do parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição e do artigo 1596 do Código Civil. Para a gente afastar essa tese, como eu já salientei aqui para vocês no vídeo de hoje, a gente tem que se atentar que os filhos, no que tange a especial situação de necessidade alimentar, não estão em situação de igualdade estrita, porque eles residem em locais diversos, ou seja, onde um está morando no interior de Minas e o outro está morando na capital de São Paulo. Então os gastos são totalmente diferentes. Então, como vistos na nossa aula, existe a possibilidade, dentro de um julgado recente, de 2018, que eu narrei aqui para vocês, acho que na primeira parte da nossa aula de hoje, da possibilidade de se analisar a situação alimentar dos filhos de maneira diferente do que foi reconhecida pelo STJ, ou seja, você vai verificar a realidade e a necessidade dentro das condições de fato, tá, do caso concreto. Então, a gente pode concluir que, entendendo que o valor deve ser fixado com uma razoabilidade. Uma vez que o montante de R$ 2.000 ou de R$ 2.500 mensais pode ser até justo e razoável para manter esse filho residente nessa pequena cidade no interior mineiro, com o mesmo padrão do outro filho que reside na capital de São Paulo. Então a razoabilidade e a proporcionalidade sempre devem estar presentes nesses casos, não se podendo, portanto, admitir, em hipótese alguma, que esses alimentos sejam utilizados como punição. Muito ao contrário, não é esse o seu fundamento, não é esse o fundamento dos alimentos, mas sim a manutenção das pessoas que deles necessitam. Então, esse sim é o fundamento dos alimentos. Tá? Então, a gente teria mais ou menos esse caso na realidade ele é tratado pelo professor Flávio Tartucci na obra dele, e eu quis aqui trazer para ilustrar aqui para vocês. Ainda que no que concerne, né, aos pressupostos para a obrigação alimentar, o Código Civil de 2002 ele introduziu uma outra inovação que foi muito positiva, quando ele prevê que mesmo o cônjuge ou companheiro culpado pelo fim do relacionamento pode pleitear os alimentos necessários ou indispensáveis à subsistência do inocente na regra do parágrafo 2º do artigo 1694. A questão mantém uma lógica muito grande com a solidariedade familiar e é igualmente regulamentado dentro do artigo 1704, parágrafo único do Código Civil de 2002, e a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente também. De toda sorte, a gente tem que destacar também a emenda 66 de 2010, a emenda constitucional 66 de 2010, no entendimento segundo o qual tais dispositivos estão revogados, né, por uma incompatibilidade superveniente da Constituição, porque não há mais qualquer influência da culpa, como a gente já estudou aqui também de forma incansável, da culpa quanto aos alimentos. Então a gente não se discute mais culpa na questão do direito das famílias, a não ser o casamento putativo, que é uma questão muito específica e que também já está sendo deixada de lado. Então, agora, por óbvio, a gente não verifica a culpa, então mesmo culpado pelo término de uma relação, você pode pleitear esses alimentos, tá? Então, galera, esses foram os pontos iniciais que eu quis trazer para vocês na aula de hoje. A gente vai trabalhar, acho que os alimentos ainda nas próximas 2 aulas. Eu vou mandar uma atividade para vocês, creio que na segunda-feira da semana que vem, porque, na verdade, as coisas estão passando, né? Os tempos estão passando, o tempo está passando e o nosso semestre já está acabando, enfim. Minha atividade eu acho que eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente, eu vou fazer só questões objetivas, eu acho que facilita aí tanto para vocês,
quanto para mim. E a gente vai mantendo um contato aí. Qualquer dúvida, obviamente, mandem lá do nosso grupo, do WhatsApp. Quem está pelo YouTube, comenta aí, enfim. Estou à disposição, espero que a aula tenha sido proveitosa. E bom final de semana para vocês aí, se vocês já não estiverem assistindo isso durante o final de semana. E até terça-feira que vem, se Deus nos permitir. Valeu!